Oi gente, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o transbordar do Espírito Santo. O que isso significa? E como saber se eu estou nesse transbordar ou se alguma coisa ainda está faltando? Essa palavra surgiu por um acaso. Eu estava criando uma outra palavra para trazer aqui para vocês e o Espírito Santo foi me conduzindo para conversar com vocês sobre isso, sobre o transbordar. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir para que você seguisse esse canal, para que você deixasse o seu like, compartilhasse essa mensagem com alguém que vier aí na sua mente, porque assim como você caiu nesse vídeo, é porque você precisa dessa mensagem. Se de alguma forma você lembrar de alguma pessoa, é porque o Espírito Santo está falando para você enviar para ela também. Então, se vier alguém na sua mente, compartilhe essa mensagem, tá ok? Quantas vezes você já sentiu como se as coisas estivessem escorrendo pelas tuas mãos? É como se você estivesse tentando pegar algo, mas ela escorre, você não consegue segurar de fato. Eu já vivi muito isso na minha vida, de tentar segurar alguma coisa, de tentar agarrar alguma coisa, mas ver aquilo escorrendo nas minhas mãos. Parece que eu realmente não estava vivendo esse transbordar de Deus. E aí Deus me fez ler aquela passagem que está em João 10:10, que diz assim, ó: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando nós vemos a nossa vida escorrer pelas nossas mãos, a gente não está vivendo esse transbordar de Deus, porque o transbordar é a multiplicação, é aquilo que sobra, é aquilo que tem fartura. Esse é o transbordar de Deus. E eu não estou falando de transbordar somente em questões materiais, financeiro, mas, por exemplo, questões de emocional, questão espiritual, às vezes até mesmo a sua saúde. Você vê a sua saúde escorrer pelas suas mãos. Parece que nunca está estabilizado, parece que você nunca está satisfeita, nunca está feliz, sempre está com alguma doença, sempre está com alguma dificuldade, alguma enfermidade, ansiedade, depressão. Então você vê a sua própria vida escorrer pelas suas mãos. E eu cheguei numa conclusão onde essa abundância é o transbordar de Deus. Eu queria agora que você imaginasse um copo pela metade, um copo de água pela metade. Esse copo representa a nossa vida e a água representa a abundância de Deus, tudo aquilo que Ele vai derramando sobre a nossa vida. Se o copo está pela metade, é como se a nossa vida estivesse também pela metade. É como se a gente ainda não tivesse mergulhado por inteiro, é como se a gente ainda não tivesse aberto o nosso coração para tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, o nosso copo, a nossa vida, sempre vai estar ali pela metade. A partir do momento em que você fala assim, Deus, pode vir, Deus, pode derramar as suas bênçãos na minha vida. Eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero conhecer mais sobre ti. À medida que você vai conhecendo a Deus, Ele vai começar a encher esse copo. E Ele vai enchendo esse copo com amor, Ele vai enchendo esse copo com sabedoria, Ele vai enchendo esse copo com felicidade, Ele vai enchendo esse copo com riquezas espirituais, materiais e tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisamos para viver, até o momento em que o nosso copo fica cheio. Então imagine agora que Jesus foi colocando água nesse copo, que é a sua vida, foi colocando água, e aí esse copo encheu, certo? Quando esse copo enche, é como se você estivesse plenamente feliz, plenamente em paz, plenamente 100% em Deus ali, sabe? É como se você não tivesse mais medo, não tivesse mais preocupações. É claro que a vida, né, sempre tem altos e baixos, mas quando o seu copo tá cheio, bem na boquinha ali, bem na tampa do copo, é como se agora você estivesse 100% em paz, em harmonia, em felicidade.
Só que Jesus falou que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, ele veio para transbordar. Então, imagina agora que você já está ali com o copo cheio. Você já está com o copo cheio. Agora está na hora de transbordar. E esse transbordar é a abundância de Deus. É onde você vai começar a transbordar na vida das pessoas. É onde você vai começar a abençoar a vida das pessoas. Por exemplo, você tem uma empresa e aí essa empresa, você chegou ali num patamar que você está bem, você está satisfeita, você está segura, e aí está na hora de transbordar. E aí você começa a abençoar seus colaboradores, você começa a usar o dinheiro, né, os recursos que você tem ali, o seu faturamento, o seu lucro, começa a abençoar sua família, sua mãe, começa a fazer doações, o dízimo, e aí você começa a transbordar. Então, essa é a abundância de Deus. Mas antes disso acontecer, ele precisa transbordar na sua vida. E para você sentir esse transbordar, essa abundância, você precisa permitir. Porque talvez hoje o teu copo esteja pela metade. E se o teu copo estiver pela metade, você não vai conseguir transbordar na vida das pessoas. Como que você vai ajudar emocionalmente alguém, espiritualmente alguém, se você precisa ser cheia primeiro? Então permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, encha a sua vida, e aí você vai perceber uma hora que o seu copo está cheio. E aí você fala, Deus, está na hora agora de trazer isso para mais pessoas. E é justamente o que eu estou fazendo aqui agora. Agora eu estou transbordando tudo que é aquilo que Deus tem feito por mim na vida de mais pessoas. E é isso que você precisa correr para fazer também, né? Para que você alcance isso também, esse transbordar. Porque aí você para de pensar em você e você começa a pensar nos outros, você começa a agir com generosidade. E a generosidade é uma das chaves da prosperidade. Então, o Espírito Santo de Deus o tempo todo está te chamando, está te induzindo para buscar Ele, porque Ele sabe que você precisa encher o seu copo e Ele sabe como encher esse copo. E a partir do momento que você libera, Espírito Santo, pode encher. E aí você começa a buscar, você começa a refletir, você começa a entender mais sobre quem Ele é. E aí quando você encher o seu copo, você vai estar pronta para transbordar, para trazer essa abundância, para fazer com que as pessoas vejam essa abundância que Jesus fala, que Ele veio para trazer vida, mas vida com abundância. E essa abundância é você realmente conseguir abençoar as outras pessoas que estão ao seu redor. Essa foi a mensagem de hoje. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Então, se essa mensagem chegou até você, comenta aqui: Deus, eu quero ser esse copo, me enche para que eu possa transbordar na vida das outras pessoas. Deixa seu like aqui embaixo, segue o nosso perfil, porque a gente quer criar muito mais conteúdos, talvez aí até de 2 a 3 vídeos por semana. Então a gente está se organizando para isso. Enquanto isso, continue acompanhando os nossos conteúdos. Deus abençoe você e uma ótima semana. Até mais!